Então, terminando a parte de genética de cor, a gente vai dar início na parte realmente de melhoramento genético, de aplicação das técnicas de melhoramento genético, né, para fixação de fenótipo e tudo mais. Bom, a primeira coisa, tudo que a gente vai falar a partir de agora, dessas técnicas, dos cálculos de estatística e tudo mais, não existem relatos, trabalhos sobre o uso disso em cães. Tá? São técnicas que já são utilizadas há muito tempo em bovinos, em equinos, em ovinos, mas em cães eu não encontrei realmente nenhum trabalho que fizesse a utilização dessas técnicas. Tudo de melhoramento genético é feito para utilizar em vegetais, em animais, em um trabalho mesmo de aprimoramento, tá? Não faz muita diferença, só mesmo os dados que a gente vai coletar. Então, essa primeira aula, eu vou explicar para vocês o que é um trabalho de melhoramento genético. Vocês vão ver que muitas vezes a gente vai, os trabalhos que a gente traz, os textos, estão falando sobre rebanho, sobre bovinos, porque é o que a gente encontra sobre melhoramento genético, tá? E aí, nessa primeira aula, eu vou estar passando para vocês o que é esse trabalho, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai fazer as medições, o que a gente vai poder trabalhar dentro disso daí, para que vocês também comecem a pensar o que vocês querem, como vocês vão conseguir essas medidas, né? Esses dados dentro dos animais de vocês, tá certo? Bom, toda vez que a gente fala de um trabalho de melhoramento genético, a gente tem um objetivo. Esse objetivo é aumentar a frequência de genes que vão produzir aquele fenótipo que a gente deseja. Tá? Até hoje, na criação de cães, isso foi feito, mas não através dessas técnicas de melhoramento genético. Até hoje, dentro da sinofilia, isso daí de fazer a fixação dessas características foi feito através de cruzamento consanguíneo, como a gente conversou lá nas primeiras aulas, né? Que através da endogamia a gente consegue fazer a fixação e a manutenção desses genes, torna esses genes mais frequentes e aí a característica fica fixada. Tá? Só que dentro do trabalho de melhoramento genético, a endogamia não é a única solução. Até porque a endogamia, além dela trazer esse benefício, ela traz diversos problemas juntos, né? Então, existem técnicas de melhoramento genético baseadas em estatística e tudo mais, onde a gente consegue fazer a fixação dessas características sem fazer a consanguinidade. Aliás, essas técnicas, para darem um bom resultado, a endogamia é o grande inimigo. Porque para a gente poder trabalhar essa diferença e tornar esses genes abundantes, a gente precisa de variabilidade genética. A gente precisa de uma diversidade de genes. E aí, quando a gente tem um plantel, um grupo de animais com extrema endogamia, né, com uma variabilidade genética muito reduzida, a gente não vai ter sucesso na aplicação dessas técnicas, tá? Então, dentro desse trabalho que a gente vai fazer, o excesso de consanguinidade e a endogamia, a gente não vai estar realizando, ok? O objetivo maior de um melhoramento genético é o avanço genético. O que seria isso? A gente vai alcançar aquele fenótipo, aquelas características que a gente deseja a partir da variabilidade genética. A partir de animais de padrões de estrutura diferente, a gente vai conseguir fixar uma característica do jeito que a gente quer. Os nossos inimigos são os efeitos ambientais, que podem mascarar essa variabilidade genética, tá? E a gente mesmo, porque a gente precisa aprender a selecionar e combinar esses animais, né? E é aqui que é o grande problema. A gente vai ter que desapegar muitas vezes. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente vai estudar fenótipo e genótipo, a gente vê que aquele animal com aquela característica física que eu tanto gosto, ela não é uma característica que vai ser passada. Né? Ou então esse animal tem problemas concomitantes que ele não vai poder tá reproduzindo, tá fazendo essa cruza específica, né? Então, a gente vai ter que ter em mente que num trabalho de melhoramento genético não adianta ter apego. Se aquele cão não serve para o trabalho, não serve. Não adianta querer insistir. Tá? O grande segredo da coisa para conseguir trabalhar, fixar as características e tudo mais é seleção, é escolher os animais que vão estar reproduzindo. Aliás, as duas armas que a gente tem, os dois principais pontos de trabalho dentro do melhoramento genético são esses, é a seleção e o sistema de acasalamento. Então, a seleção é o primeiro passo, é quando a gente vai decidir quem são os animais que vão reproduzir. E para isso, a gente precisa identificar esses animais que tenham os genes que são capazes de passar para a próxima geração.
porque muitas vezes a gente já conversou sobre isso, tem animais que têm a característica física, mas ela não é passada, ela não é impressa. E esses animais não vão servir pra gente. Então, a gente vai aprender a identificar os animais que têm a característica e que passam ela para frente. Tá? Depois de selecionados, a gente vai partir para o sistema de acasalamento, porque não basta eu saber que ele passa a característica para frente. Eu tenho que estudar com quem ele vai cruzar para poder produzir filhos e netos e bisnetos com aquela característica fixada, né? Mantida sem endogamia, tá certo? E aí, o trabalho de melhoramento genético, então, a gente vai dividir em duas partes: seleção artificial e estudo dos cruzamentos, tá ok? A seleção artificial é a primeira coisa, porque antes de cruzar, eu tenho que escolher. Eu tenho que saber quem vai cruzar com quem ele vai cruzar, tá certo? O nosso objetivo é aumentar a frequência desses alelos, tá? Aumentar a frequência desses genes que vão produzir as características que eu quero e diminuir os genes que não produzem as características que eu não desejo dentro dos meus animais. E aqui a gente tem que abrir os nossos olhos. Existe um problema muito grave com todos nós que se chama cegueira de canil. Tá? A gente não quer enxergar o defeito dos nossos animais, mas a partir de agora a gente vai ter que começar a enxergar. É aquele momento onde a gente tem que sentar e olhar e observar o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu falo defeito, tá, gente? Criação de cães é algo muito particular. Tá, tem padrão de raça, tudo mais, mas é particular. Porque às vezes existe lá no padrão certas características que você não gosta, que você não quer. E aí você quer trabalhar elas de uma outra forma. Isso é individual, isso não te torna menos criador ou mais criador do que ninguém. Ao contrário, o menos criador é aquele que se conforma em produzir léu com creu, certo? O criador de verdade, ele quer produzir algo que agrada aos seus olhos e que tenha saúde e etc. Tá? Então, você vai ter que começar a identificar nos seus animais o que te agrada e o que não te agrada. E aí, então, pensar num jeito de como trabalhar isso daí, como aumentar essa característica que você deseja e diminuir a incidência dessa característica que você não deseja, tá? Existem dois métodos da gente trabalhar qualquer característica, né? A primeira delas é o que sempre foi feito na criação de cães, através do fenótipo, que é somente olhar o que o animal tem de forma externa. Né? Então, eu olho uma característica física e aí eu vou selecionar um outro animal para cruzar que também tem a mesma característica física. Né? Então, por exemplo, a altura, o peso, o formato da cabeça. Então, eu vou cruzar um macho e uma fêmea que tem o mesmo formato de cabeça. Quando a gente seleciona animais somente pelo fenótipo, a gente sabe que o fenótipo é extremamente influenciado pelo ambiente. E aí, às vezes a gente cruza dois animais muito parecidos e dentro da ninhada saem filhotes que não têm relação nenhuma com aquela característica. Isso acontece porque o fenótipo, o ambiente modifica e o que os pais passam para os filhos não é o fenótipo, e sim o genótipo. E aí a gente tem que aprender a identificar a relação daquela característica física com o que o animal tem no DNA. Quando a gente consegue fazer essa relação, qual é o poder, como que essa característica física é transmitida, se chama potencial genético de uma característica. Então, a gente consegue definir se aquela característica física foi muito influenciada pelo ambiente ou não e como ela vai ser passada para as próximas gerações, tá? Então, esse potencial, a gente sempre vai fazer a medição matemática. Todas essas características que a gente vai trabalhar desse jeito, elas têm que ser medidas, tá? Então, elas têm que ser transformadas em número. Quando a gente falou de genética de cor, a gente falava de locus individual, não era? Então, era o locus A, o locus B e etc. Quando a gente está falando de características de fenótipo, como tamanho, como estrutura física, não é só um locus que determina essas características. A gente tem que voltar lá na aula, na primeira e na segunda aula de genética. Essas características, elas são quantitativas. São diversos locus gênicos que determinam essas características. Então, não tem como a gente fazer igual na genética de cor. Azão, azinho, não tem. Porque são vários locus. Cada locus vai determinar um pouquinho dessa característica, tá? Então, a gente só consegue trabalhar esse potencial, o poder dessa característica ser passada através de matemática, de estatística, né? E aí, a gente precisa de informações.
Assim como na genética de cor a gente precisava dos dados do cão e dos pais, e às vezes dos filhos, para trabalhar uma herança quantitativa também. A gente precisa dos números dos cães, dos pais e dos filhos. E aí, às vezes, a gente precisa de mais. Quanto mais dados, quanto mais gerações a gente consegue de dado, melhor fica a nossa confiabilidade nessa característica. Ao contrário das características qualitativas, que quando a gente falava de avós, a gente já não tinha garantia de nada, né? Porque era passava o azão. Aqui não. Aqui a gente está falando de número, de matemática. Então, quanto mais animais a gente tiver nas gerações antepassadas ou nas próximas gerações, mais confiável, mais fidedigna vai ficar o nosso resultado da seleção. Tá? Então, todas as características que a gente vai trabalhar aqui no melhoramento genético são características de herança poligênica. São aquelas características que eu tenho 2 ou mais pares de genes e cada par de gene vai dar um pouquinho, uma contribuição para aquela característica. E aí, o tamanho, a característica final, o resultado daquela característica no fenótipo do animal é a combinação de todos esses genes. Né? Então, por isso que não tem como a gente trabalhar daquela forma com os quadrinhos, como a gente esteve trabalhando até agora, tá? Toda herança poligênica, ela passa por um conceito estatístico, né? Então, a gente vai transformar ela em número e aí depois a gente vai transformar ela em estatística. A gente vai fazer contas de estatística. E a gente não tem aquela resposta de sim ou não. Quando a gente trabalha com a herança poligênica, não é assim, o cachorro é preto ou é marrom, o cachorro é preto ou é cinza. Não. A gente tem um mínimo e um máximo e uma média, né? Então, nessa média, encontra-se a maior parte dos animais. Então, a gente estuda aquela família, a gente estuda as próximas gerações e a gente vai ver que vai ter um número central e esse número central, a maior parte dos animais, em torno de 60% a 80%, vai se encontrar na média. Mas nós vamos ter de 10% a 20% também nos extremos, certo? Então, no mínimo e no máximo. E todas as vezes que a gente for trabalhar uma herança dessa, a gente vai ter que fazer essa conta e transformar em estatística, tá certo? Bom, aqui a gente tem 3 principais contas estatísticas que são feitas, que são as iniciais, as primeiras contas que a gente tem que saber fazer, que é a média, a variância e o desvio padrão. As duas mais importantes são a média e o desvio padrão. Essas a gente tem que saber de cor e salteado e a gente vai fazer ela em todas as situações que a gente for trabalhar essas heranças, tá? Só que para eu fazer a média e o desvio padrão, eu preciso de dado, eu preciso de número, eu preciso saber esses dados desses animais, tanto do animal que eu tenho, dos antepassados e dos próximos. E aí entra o problema, que é a gente estar conseguindo esses dados, tá certo? Mas eu vou falar sobre isso. Primeiro a gente tem que relembrar como que a gente faz a conta, tá? Então a conta da média é muito simples. Eu preciso pegar o maior número possível de animais. Então a gente trabalha ou com os animais antepassados, ou a gente trabalha com os descendentes, com os filhos, né? Ou então a gente faz a média do cruzamento, do pai e da mãe. Bom, de todo jeito, trabalhando de uma dessas 3 formas, eu vou pegar e vou somar todos os dados individuais. Então, eu vou pegar o número individual de cada animal e vou somar. Então, por exemplo, vamos trabalhar com peso. Eu quero aumentar ou eu quero diminuir o peso dos meus animais. Então, eu vou pegar o peso de todo mundo, do máximo de animais que eu conseguir. Eu vou lá e pego o peso de todo mundo. E aí, eu vou somar o peso de todo mundo. Depois que eu somei o peso de todo mundo, eu divido pelo número de indivíduos que eu coloquei nessa conta. E aí eu tenho a média. Então, esse número é essa linha central que eu falei para vocês, que a maior parte dos animais desse grupo vai se encontrar nessa média dessa escala. Mas eu também falei para vocês que a gente vai ter animais que estão num extremo e no outro. E aí? Eu preciso saber qual é esse extremo ou outro, porque a gente também conversou que quando a gente trabalha com essa herança, eu nunca vou ter um dado sim ou não, eu vou ter um mínimo e um máximo, não é? Então, quem vai nos dar esse mínimo e máximo é o desvio padrão, tá? Ele vai descrever essa variação dentro dessa população. Existem populações que são mais homogêneas, então essa variação é bem estreitinha, né? Então eu tenho um mínimo e um máximo bem próximo da média. E existem populações onde eu tenho muita variação, então essa distância do mínimo e do máximo é grande.
O nosso objetivo dentro de uma criação é sempre conseguir uma variação pequena, diminuir essa variação. Por exemplo, vamos para o peso. Então, eu vou calcular o peso das gerações antepassadas dos cães que eu tenho lá, de um tal macho que eu quero trabalhar. Então, ele pesa em média 10 quilos, e aí, quando eu vou calcular a média de peso da árvore genealógica dele, dos antepassados, eu chego lá num dado que os cães vão de 7 a 15 quilos. É uma diferença enorme. Ele pesa 10 e eu tenho cães que podem ser de 7 a 15 quilos. Eu não quero essa variação grande. Quando a gente trabalha com seleção, eu quero que a maior parte dos animais que esse cachorro vai produzir estejam muito próximos desse peso dele. Então, o nosso grande objetivo dentro da seleção, dentro do trabalho de genética, é esse. É conseguir diminuir essa variação. Fazer com que, apesar da gente ter um mínimo e um máximo de tamanho, de altura ou de qualquer coisa, essa variação seja pequena, seja o mais próxima possível da média, certo? Porque aí eu consigo fixar, eu consigo manter aquela característica bem próxima do que eu desejo, né? E aí, para a gente calcular inicialmente esse desvio padrão, já vai complicando um pouquinho. Então, primeiro eu calculei a média, né? Então, por exemplo, eu fiz a média do peso de todo mundo, cheguei aqui na média de 9,71. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse peso, diminuir o peso individual de cada animal e subtrair da média. Então, a gente vem lá. O primeiro animal pesava 10 quilos, a média 9,71. 10 menos 9,71. E vou colocando tudo isso na tabela. A gente vai fazer bastante exercício, tá, gente? Hoje é só uma introdução de como a gente vai fazer esse trabalho aí. A gente vai fazer vários exercícios de como fazer essas contas para vocês entenderem como que vocês vão trabalhar isso dentro dos seus cães. E aí você vai fazer isso em cada animal. Então, você vai ter o peso menos a média de cada um. Depois que você fez isso, você vai pegar esse número e fazer ele ao quadrado, que é multiplicar por ele mesmo. Então, você vai fazer 0,29 vezes 0,29, dá 0,08. 1,29 vezes 1,29. E vai fazendo assim individualmente. Terminou isso daqui? Você vai fazer a mesma coisa que você fez na média. Você vai somar todos esses números e dividir pelo número de indivíduos. O resultado que você tem aqui é o desvio padrão. Então, o que a gente faz? Eu tenho a média de 9,71. Eu pego essa média e somo com o desvio. 9,71 mais 2,79. Esse é o peso médio e o peso máximo dos meus cães. Eu pego 9,71 e subtraio 2,79. Então, o peso médio é 9,71 e o peso mínimo é 9,71 menos 2,79. Então, desse jeito, eu tenho a média, o mínimo e o máximo de peso dessa árvore genealógica desse meu cão que eu estou estudando. E aí, eu quero o quê? Diminuir. Se o desvio padrão aqui deu 2,79, eu quero fazer com que o desvio padrão fique menor ainda. Fique com 2,5, 2, 1,5, né? Porque aí a variação de tamanho desses animais vai ser cada vez menor, tá ok? Bom, a gente tem que jogar isso também numa tabela, né? E aí a maior parte dos animais vai se encontrar nesse meio, nessa média, mas vamos ter animais em extremos, tá certo? A gente também tem que lembrar que toda vez que a gente trabalha com uma característica quantitativa, existe sempre o efeito limiar. O que é isso? Às vezes eu pego um animal que está na média, cruzo com outro animal que também está na média e eles produzem um filho que está no extremo. Tá? Isso se chama efeito limiar. Mas a porcentagem de animais, quando a gente vai cruzando animais que se encontram nessa média e o desvio padrão é menor, os animais que se encontram nesse limiar, nesse extremo, vão diminuindo. Então, por exemplo, quando a gente não começa a fazer o trabalho de melhoramento genético, a porcentagem de cães que estão lá nos extremos chegam a 20%. Conforme a gente vai diminuindo o desvio padrão e fixando a característica, vai passando para 15%, para 10%, para 5%. O número de animais que estão nos extremos vai reduzindo também. Então, além de diminuir o desvio padrão, a porcentagem de animais que estão nessas características extremas também diminui. Ou seja, eu tenho uma manutenção do fenótipo, eu tenho uma homogeneização da característica que eu quero trabalhar. Tá ok? Bom, a grande dificuldade, na verdade, o grande problema que nós criadores vamos enfrentar para fazer um trabalho desse, começa aqui.
tá? Porque as contas, tudo isso, são detalhes de estudo. A gente senta a bundinha na cadeira, lê, relê, faz teste, faz exercício e a gente aprende, não é? Mas não adianta ficar na fantasia. Aprender a conta matemática era coisa que a gente fazia na escola. Agora a gente tem que pegar isso daí e aplicar isso na nossa realidade, para a gente conseguir realmente fazer a fixação dessas características físicas sem a tal da endogamia, sem a depressão endogâmica nos visitar. Não é? Então, para isso, a gente precisa começar a pôr essa teoria em prática. E a primeira coisa é a avaliação genética. Eu preciso saber como que essa característica vai ser passada, como essa característica física vai ser passada, não é? E por que aqui começa o nosso problema? Porque até hoje isso não foi feito. Até hoje, essas questões de avaliações genéticas e esse trabalho não foi feito dentro da criação de cães. Então, a gente não tem dados. A gente não tem os números, a gente vai ter que ir construindo isso, certo? A avaliação genética é a identificação desses indivíduos, é a gente saber que esses animais, eles têm essa característica e passam essa característica, que são animais com essa questão dessa superioridade, eles estão nessa média da população e eles conseguem manter essa característica nas suas gerações, tá? Então, isso é uma avaliação genética, é quando a gente consegue pegar um cão, avaliar ele geneticamente e identificar que além dele ter essa característica, ele passa essa característica para os filhos. E a gente só consegue isso, a gente só consegue fazer essa avaliação genética através de fichas zootécnicas, não é? Então, o que é isso? Em bovinos, isso já é feito há muito tempo. Os animais, eles são estudados e eles são anotados. Existem fichas onde tudo que é da vida desse animal é colocado ali. Desde a idade que ele entrou da puberdade, circunferência escrotal, capacidade espermática, problemas de saúde que ele teve no decorrer da vida, todas as medidas possíveis de tamanho, peso e etc. Tá? Os filhos que ele produziu, como foram essas características nos filhos, tá? Então, tudo que decorreu na vida desses animais é anotado nas fichas. Só que isso já é feito há décadas. Então, se você pega um touro hoje que está lá numa central de sêmen vendendo muitas doses, você tem a ficha zootécnica não só dele, você tem a ficha zootécnica de 15, 20 gerações para trás. Então, esse banco de dados é muito confiável, porque essa conta estatística, quanto mais gerações a gente tem, mais confiável e mais seguro é os resultados que a gente vai ter, né? E aí, como a gente não tem isso daí, a gente vai ter que começar do zero. A gente tem que começar a buscar o maior número possível desses dados, não é? Mas a gente ainda vai ter um número restrito de gerações. Mas isso não significa que a gente não deva fazer, porque se a gente não começar a fazer, a gente nunca vai chegar lá, né? O pessoal de bovinos e de equinos, um dia eles também começaram do zero. Um dia também eles não tinham nada. E hoje eles têm essas fichas zootécnicas super completas e dados assim que a gente se assusta. Não é só a produção do leite, a quantidade de leite que eles garantem. É desde a porcentagem de gordura e de proteína que essa fêmea vai produzir de leite. São os dados assim inimagináveis da marmorização da carne, né? Então, o primeiro passo e mais importante é o início e começa aqui, através dessa escrituração zootécnica, onde a gente vai fazer anotações em fichas individuais com todos os dados desse animal. E se eu conseguir buscar da árvore genealógica e dos filhos dele, melhor ainda. Porque aí eu vou poder ter mais dados para garantir o desempenho e realmente fazer uma avaliação genética desses meus animais, tá? Detalhe, eu sempre indico a gente começar a fazer isso com machos. Por que com machos? Eu já falei isso várias vezes e eu volto ao assunto. Quantos filhotes um macho te produz por ano, né? E quantos filhotes uma fêmea te produz por ano? Então, é muito mais importante você ter um valor do que esse macho pode te produzir, porque você pode usar ele em muito mais situações reprodutivas do que uma fêmea que pode, às vezes, te dar 1 a 2 crias por ano, né? Então, não que não seja importante fazer isso nas fêmeas. Sim, porque quando a gente vai estudar os cruzamentos, quando eu tenho a avaliação genética do macho e vou escolher com quem ele vai cruzar, eu também preciso da avaliação genética da fêmea, tá? Mas a avaliação genética e a ficha zootécnica do macho, ela é muito mais importante, porque esse macho ele tem a capacidade de produzir muito mais filhotes do que a fêmea, não é? Então eu preciso ter uma garantia melhor do que ele vai passar.
tá? Então, a gente sempre vai buscar os dados do animal em si, e aí o primeiro passo é buscar dos antepassados, da árvore genealógica. Eu vou ter que pegar o pedigree desse meu animal, buscar se tem os criadores que eu conheço, são proprietários desses animais, e se eles vão conseguir me fornecer esses dados. Porque, infelizmente, no pedigree da CBKC e de outras entidades, a gente mal tem a cor registrada, que a gente já conversou muito sobre isso, que a cor muitas vezes é registrada errada. Imagina dados como altura, peso, pelagem, circunferência de cabeça, né? Não tem. Então, a gente vai ter que realmente fazer um trabalho de investigação e buscar esses dados, tá? Mas, assim, conseguiu do pai e da mãe, já é alguma coisa, né? É pouco, mas para quem não tem nada, né? Para quem não tem número nenhum, o pouco é muito, tá? Então, a gente tem que sempre estar buscando esses dados do máximo possível de animais que a gente tem nas gerações passadas. E se esse animal já reproduziu, a gente também vai buscar dos filhos deles, tá? Que dados que a gente pode buscar? Tudo. Depende do que você quer. Depende do que você quer trabalhar dentro do seu plantel, né? Então, por exemplo, em bovinos, é anotado nas fichas zootécnicas datas, né, de nascimento, condição corporal, como que foi o crescimento, né? É pesado esse animal com uma frequência, como foi a linha de crescimento e de desenvolvimento desse animal. Quando ele entrou na puberdade, quantas coberturas ele já fez na vida, né? Em fêmeas, como foram os partos, se tiveram enfermidades, né? Se os filhotes que nasceram tiveram mortes, descartes, como que é a questão do desempenho reprodutivo, como libido, comportamento materno, se essa fêmea tem perda de filhote ou não, se essa fêmea tem o controle leiteiro, a produção de leite delas, até medidas morfométricas, que no caso de nós criadores, é o que todo mundo quer, né? Como altura, comprimento, né? Condição corporal, massa, quantidade de massa muscular também dá para fazer medida, né? Então, todas as condições corporais de conformação que a gente consegue medir, a gente consegue trabalhar elas, tá? Quanto mais detalhadas essas anotações, melhor. Um resultado mais confiável a gente vai ter, tá bom? Existem diversos métodos hoje, quando a gente busca do trabalho de bovinos, para se trabalhar, tá? Dentro do melhoramento genético. Existem métodos onde a gente trabalha várias características de uma vez só. Então, eu vou trabalhar a característica reprodutiva, de número de filhotes que essa fêmea produz, junto com a altura, junto com a circunferência. Só que o que acontece? A gente está começando, né? A gente não tem dados extensos, né? E a gente está só começando esse trabalho. Então, o melhor jeito é começar devagar. E o jeito mais simples de se trabalhar esse melhoramento genético é chamado de método de tandem ou em etapas, onde a gente vai trabalhar uma característica por vez, né? Então, eu vou escolher uma característica que eu quero melhorar dentro do meu plantel. Seja uma característica de ordem reprodutiva ou seja uma característica de ordem morfológica, de questão de conformação desse meu animal. Mas eu vou trabalhar uma característica por vez, certo? Bom, e aí quando eu atingir a minha determinação nessa característica, eu seleciono outra. E assim eu vou fazendo para poder realmente melhorar e manter aquelas características genéticas que eu desejo dentro do meu plantel, tá? Então, a gente tem que realizar passo a passo. Qual é a ordem da situação? Primeira coisa, foco na mudança. Você tem que ter um objetivo, né? Então, você tem que saber o que você deseja dentro da sua criação. Às vezes, o que a gente pensa que a gente quer não é bem assim, tá? Então, às vezes, a gente pensa muito em tamanho, em questão de formato de crânio. Calma. Você tem que olhar os seus animais, ver o padrão da sua raça, estudar mesmo a sua seleção, o que você deseja. E aí, você vai colocar no papel quais são as características dentro do seu plantel que você quer fixar. Como que você gosta da cabeça dessa raça? Como que você gosta do tamanho? Como que você gosta... Tem características reprodutivas que estão te prejudicando? Fêmeas que produzem poucos filhotes, machos com baixa capacidade espermática, né? O que está te incomodando ali? E aí você vai colocar no papel todas essas características que você deseja trabalhar. E aí a gente vai buscar como medir, né? Como coletar esses dados. Em quais animais que eu vou conseguir esses dados e como que eu vou transformar eles em números. Depois que a gente fez isso, a gente começa a propriamente dita avaliação genética.
onde a gente começa a avaliação de DEP, sumários e índices, e a gente vai transformar todos esses números em estatística. Depois que a gente tem as estatísticas, a gente completa a avaliação genética. E aí, o que isso significa para mim? Quando a gente completa uma avaliação genética de um animal, eu sei a capacidade que aquele animal tem de passar a característica. Eu sei que aquele macho, por exemplo, eu estou trabalhando a altura de cernelha. Então, eu sei que aquele macho vai me produzir filhos com a altura de cernelha de 10 a 12 centímetros. Pronto. Então, eu tenho uma avaliação genética. Entendeu? Então, depois que a gente coleta os dados, mede, faz o trabalho estatístico, eu concluo a minha avaliação genética. Só que o nosso trabalho não acabou aí. Agora, eu tenho que reproduzir ele. Então, eu vou selecionar, eu vou resolver com quem ele vai se acasalar, qual que é a previsão de nascimento desses animais, né? E aí entra o estudo dos cruzamentos, tá ok? E aí, depois que a gente fez isso, a gente vai fazer uma análise econômica, né? Se essa mudança realmente foi válida, se realmente foi aquilo que eu esperava, tá? Se não, às vezes tem certas características que têm baixa herdabilidade e a gente tem que procurar um outro jeito de trabalhar, tá? Então, isso é um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que pode e deve ser feito. E quem fizer vai fazer a diferença, porque não é feito até hoje na criação de cães, tá? Um dos grandes problemas é esse aqui, objetivo. A gente precisa de um foco, a gente precisa de uma meta. Eu realmente preciso sentar no final de semana, olhar para os meus cachorros e saber o que eu quero e o que eu não quero, tá? E aí, você vai ter que anotar tudo isso, e a gente vai ter que buscar nessas características quais delas têm influência ambiental ou não. Porque tem características que sofrem muita influência do ambiente. E se a gente for fazer o trabalho genético com elas, os nossos resultados não vão ser esperados e a gente vai ter que recomeçar o trabalho. E não é isso que a gente quer, né? Então, toda característica, você vai começar assim. Quando a gente vai determinar um objetivo no melhoramento genético, eu não vou falar, eu quero peso. Não. Você quer aumentar o tamanho dos seus cães ou você quer diminuir o tamanho dos seus cães? Aí eu quero diminuir, tá? Você quer diminuir só a altura ou você quer diminuir a altura e comprimento, né? Você quer diminuir também o peso final desses animais, tá? Porque aí a gente vai ter que ver como a gente vai trabalhar essas medidas. Por exemplo, eu quero diminuir só a altura, então eu vou trabalhar só a altura de cernelha. Não, eu quero diminuir altura e comprimento, eu quero que esses animais fiquem menores e mais proporcionais. Então, a gente vai ter que trabalhar uma relação entre altura e comprimento. Entenderam? Então, primeiro, quando vocês forem estabelecer os objetivos, não pensem no dado numérico, na medição. Pensem no que vocês querem. Eu quero um formato de cabeça de tal jeito, eu quero um focinho mais chato, eu quero as patas mais curtas, não é? Então, você vai determinar o objetivo assim. Depois que foi determinado esse objetivo assim, a gente vai começar a falar de como a gente vai medir essas características. E aí, vocês vão trazer esses dados e a gente vai falar, olha, quando a gente quer diminuir tamanho de altura e de comprimento, a gente vai fazer essa relação. Então, você vai ter que medir esses animais desse jeito. Não, eu quero a cabeça desse formato. Então, a gente vai ter que trabalhar a circunferência de crânio. Então, você vai medir o crânio desse jeito, tá? Então, quando vocês forem estabelecer o objetivo de vocês, a primeira coisa é pensar de uma forma geral, sem ser a forma como você vai medir. O que você deseja mudar no fenótipo. E aí, vocês vão anotar essas características, vão passar para a gente na aula e a gente vai determinar, a gente vai descobrir como a gente vai medir essas características, aonde a gente vai medir, para que essas medidas sejam, produzam o animal do fenótipo que você quer, mas também sejam de alta herdabilidade, tá? Basicamente, o que a gente consegue trabalhar dentro dessa questão de seleção? Primeira coisa, que é uma das coisas mais falhas que não são trabalhadas dentro da reprodução de cães e que é o que eu tô batendo na tecla com vocês também no curso de manejo, né? Que é o quê? Não adianta nada a gente ter um cachorro lindo, de estrutura perfeita, que não reproduz. A gente precisa trabalhar características reprodutivas, a capacidade reprodutiva desses animais. Porque se eu tenho animais lindos que imprimem a característica, mas não têm capacidade de produzir descendentes, ele me serve para quê? Então, a gente deve trabalhar características reprodutivas.
Quais são essas características reprodutivas que a gente consegue trabalhar? E que a gente sempre tem que ter anotado na ficha dos nossos animais. Idade de puberdade. Fêmeas, tá? Idade de puberdade. Característica do cio. O cio é regular, não é? Quanto tempo dura proestro, tempo dura estro. Sangra, não sangra. Atrai macho, não atrai. Todos os detalhes do cio dessa fêmea. Se teve problemas durante o cio, né? Se teve alguma alteração. Número de filhotes que essa fêmea produziu em cada gestação. Nasceram todos vivos, nasceram mortos, nasceram vivos e morreram quantos dias depois. Todos os filhotes se desenvolveram ou não, tá? São dados que devem ser anotados, porque todos eles têm uma questão de fundo hereditário, tá, gente? Trabalho de parto, né? Parto normal, parto cesárea. Ah, mas trabalho de parto é hereditário? É, principalmente com relação à pelvimetria, que é uma medida da pelve que a gente faz através da radiografia. Tá? Eu vou falar sobre isso no módulo de gestação, como a gente faz a pelvimetria, como a gente mede a pelve, quais são as pelves adequadas ou não. Mas já se atentem a isso. Então, raças, por exemplo, o bulldog francês tem parto normal e parto cesárea. Bulldog inglês eu já até desisto, né? É raríssimo. Mas, por exemplo, no bulldog francês a gente ainda tem uma porcentagem de fêmeas que consegue evoluir no parto normal. Por quê? Porque elas têm o formato de pelve adequada. Então, quando a gente identifica essas fêmeas com esse formato de pelve adequada, a gente consegue trabalhar isso na genética, mantendo essa característica na geração e aumentando o número de fêmeas, filhas e netas que também vão ter parto normal. Entenderam? Então, é uma característica super legal de trabalhar na parte reprodutiva no caso desses animais. Puerpério, comportamento materno. Isso é de alternabilidade, né? Desde a lactação, da galactogênese dela, se ela é uma boa, se ela teve produção de leite boa ou não, né? Se ela teve mastite, etc. Se ela tem comportamento materno, se ela cuida dos filhotes, se ela lambe, se ela limpa, se ela é cautelosa ou não, tá? Então, toda a questão do pós-parto, como foi o pós-parto? Teve sangramento? Não teve? Dificuldade para se recuperar? Emagreceu muito ou não? Tá? Então, são detalhes. Demorou muito para entrar no próximo cio, então tem diferença, né? Da fêmea que entrou no cio depois de uma lactação ou não. É um dado super importante também de se anotar como característica reprodutiva. Comportamento materno, tá? Desenvolvimento dos filhotes e características comportamentais. Essa questão de características comportamentais, além das características comportamentais ligadas à reprodução, né? Dominante, submissa, absorção de feto, etc., também é importante se trabalhar a característica comportamental da raça, não é? Então, novamente, aquela questão do desapego. Se eu tenho um animal que tem estereotipia, que ele não tem o padrão comportamental da raça, eu tenho que pensar muito bem se eu vou querer reproduzir, porque são características herdadas, tá certo? No macho, também, idade de puberdade, libido, produção espermática, né? Como que é a capacidade espermática desse macho? Quando se iniciou? Quando melhorou? Já teve piora? Já teve problemas de ordem reprodutiva, né? Tem na linhagem dele criptorquidismo, muito importante de se buscar, porque a gente sabe que o criptorquidismo é hereditário e pula gerações, não é? Então tem que se buscar o máximo possível de animais para trás, se tem algum criptorquida ou não, tá? Desenvolvimento de filhotes. Mas eu também tenho, o macho também influencia? Sim, existem problemas hereditários onde esses animais não se desenvolvem. Então, se a gente está tendo um problema de filhotes que não crescem adequadamente, a gente vai ter que descobrir se é dos machos ou das fêmeas, tá? E características comportamentais também, tanto reprodutivas quanto comportamentais, de forma geral, tá? Sanidade. Defeitos, doenças hereditárias, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Então, estudar as doenças genéticas, as doenças hereditárias, de fundo hereditário, né? E não reproduzir se o animal tiver um problema. Imunidade, né? Como que eu vou saber a resposta imune desse animal? A gente também fez uma aula sobre isso, né? Nesses casos, quem quer trabalhar... Então, por exemplo, eu tenho problema de imunidade nos meus animais, eles sempre têm problemas de pele recorrente. Então, existem raças e situações onde a gente vive esse problema de animais com baixa resposta imune. Quando a gente tem esse problema, a gente quer trabalhar isso na genética, a gente faz nesses animais a dosagem do IgG sérico, tá? Então, esses animais são vacinados, a gente vai lá e dosa o IgG sérico. Desse jeito, eu sei como que esse animal responde à vacina. Porque se um animal tem defeitos no sistema imune, né, se ele tem alterações imunitárias, se o sistema imune dele não é adequado, ele não responde nem a protocolos vacinais. Então, uma das formas de se trabalhar a imunidade
dentro de plantéis que tem essa questão é pegar esses animais que foram vacinados aí há 30, 60 dias, dosar o IgG sérico, aí depois de mais 2 meses, dosa de novo, para saber como que esses animais, como que o sistema imune deles está respondendo ao quadro vacinal. E a gente consegue identificar esses animais que têm alterações imunitárias, né, e que então não deveriam estar reproduzindo, ou pelo menos está se estudando a reprodução deles, ok? Bom, e além disso, né, a gente falou de características reprodutivas, mas e o fenótipo? Toda característica do fenótipo que pode ser medida, a gente consegue trabalhar, tá? Tudo que a gente consegue medir. Altura de cernelha, base da cauda, comprimento de focinho, comprimento de cabeça, comprimento de pescoço, comprimento de cauda. Todo o corpo desse animal a gente consegue transformar em número, né? Só que você tem que saber o que você quer. O que você quer mudar nesse perfil? Você quer cães com tórax mais largo? Você quer cães mais compridos, mais curtos, mais altos, mais baixos, né? O que você quer modificar? Se quer cães com a cabeça mais arredondada, com a cabeça mais proeminente, com o focinho mais curto, com o focinho mais chato, né? A gente tem que pensar o que a gente quer. E aí, por isso que eu falei para vocês, a primeira questão de vocês é definir isso. Porque aí, quando vocês me trouxerem, não, olha, eu tenho os cães assim, eu quero diminuir a altura e comprimento. Então, a gente vai pegar esses dados aqui, quais são as medidas que a gente consegue, e a gente vai falar, ó, você vai medir a altura de cernelha, que é da pata da frente até aqui, e depois você vai medir da base do pescoço até a base da cauda, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar esses 2 dados para fazer a diminuição de altura e de comprimento. Ah, não, eu quero cães. Tem muita gente que fala, acho que é Spitz também que o pessoal gosta. Cães com a pata mais grossa, né? A pata não é gordinha, a pata mais grossa, né? Dá jeito até pra gente dosar, medir a circunferência do pé. Entenderam? Então, todo dado dá pra gente se medir. Mas a gente precisa saber primeiro o que vocês querem mudar, o que vocês querem fixar, certo? E aí a gente vai pegar isso daí e descobrir como que a gente vai medir no fenótipo desses animais. No crânio é a mesma coisa. A gente consegue comprimento do focinho, comprimento da cabeça, comprimento do pescoço, tá? Só que às vezes a gente precisa de não só um comprimento, a gente precisa da relação, que nem Spitz. Spitz, a moda é o focinho, o baby face lá, o ursinho, não é? Só que se eu pego um cão, que é um babyface, e cruzo com uma raposinha, que eu sei que o criador de Spitz odeia esses termos, mas é uma forma mais simplificada de falar, tá? O que acontece? Um cão que tem um focinho mais alongado e um cão que tem um focinho mais chato, não é só o focinho que é diferente. O formato do crânio também é diferente. A largura do crânio. Quando a gente pega um animal que tem um focinho mais preeminente, um crânio mais estreito, e cruza com um animal que tem um crânio mais largo, com um focinho mais chato, além de eu ter um cão que é uma variação dentro da ninhada, com cães com focinho mais longo ou não, eu vou ter animais prognatas, porque eu tiro esse equilíbrio da mandíbula e da maxila. Tá? Então, essa questão de trabalho de crânio é algo muito delicado. É legal de se trabalhar, mas não é só uma medida. A gente precisa de relações, né? A gente precisa medir a relação do comprimento e da largura do crânio para que a gente consiga trabalhar essa mudança nesse focinho, nesse crânio, sem provocar problemas como prognatismo ou agnatismo, tá? Mas dá para trabalhar. Por isso que é importante, primeiro vocês decidirem o que vocês querem trabalhar de característica, para depois a gente ver quais são as medidas que a gente vai precisar, tá? E aí entra a segunda questão, tá? A gente precisa coletar esses dados numéricos, seja qualquer um desses que a gente falou. A gente precisa deles nos antepassados, no indivíduo e nos descendentes, tá? No indivíduo é fácil, ele é nosso, ele tem que ser adulto, não posso fazer isso em filhote. Nos antepassados complica porque onde eles estão, de quem eles são, como eu vou conseguir esses dados. E dos descendentes complica porque bolso, né? Eu vou produzir filhote desse cachorro e vou colocar onde? Vai ficar tudo para mim? Onde vai estar? Como eu vou conseguir esses dados? Né? Mas nada do que uma situação de planejamento não se consiga, tá? Então, quando a gente vai fazer o trabalho, a primeira coisa é a seleção fenotípica, né? Então, eu vou selecionar um indivíduo com base no que eu vejo, né? Então, eu já fui lá, determinei o que eu quero. Já descobri como que eu vou medir essa característica. Agora eu vou pegar um macho e vou ver o macho que tem a característica do jeito que eu quero. Mas eu só vou saber ela morfológica, fenotípica. O que eu vejo, se ele passa ou não, não sei.
tá? Então, a gente vai se basear somente no exterior desse animal, nessas características morfológicas. E aí é o que a gente sempre fez, cruzar o parecido com o parecido. E a gente sabe que muitas vezes não dá certo. E isso ocorre por causa do ambiente. Existem características onde o ambiente influencia muito. E existem características onde o ambiente não influencia tanto. Né? Isso é o valor genético da característica. E a gente também vai aprender a identificar isso daí. Tá? Então, quando a gente seleciona esses indivíduos somente no fenótipo, essa característica ela pode ser alta herdabilidade, ela passa e o ambiente influencia pouco, ou ela pode ser de baixa herdabilidade. E aí, esse cão, ele produz filhotes com a característica não da forma como a gente esperava. Tá? Então, quanto mais o ambiente influencia na característica, mais é importante a gente determinar o valor genético desse animal, fazer a avaliação genética. E aí a gente vai fazer isso buscando uma forma de trabalhar essa característica que eu vejo através de uma medição que seja de alta herdabilidade. Ai, que complicação! Como assim? Não é tão complicação, não. Basta a gente pensar. E aí é algo que é espécie específico, né? Não adianta a gente querer trazer esse trabalho de bovinos e de equinos. Então é algo que realmente a gente vai ter que pensar individual, da raça que eu trabalho e da espécie que eu trabalho, tá? Então, assim, por exemplo, peso e altura, que é o exemplo que eu sempre uso para vocês. O peso é muito influenciado pela nutrição. A altura de cernelha só é influenciada pelo crescimento. Então, ela tem menos influência no ambiente. Então, quando a gente quer trabalhar diminuição de tamanho ou aumento de tamanho desses cães, né, a gente vai trabalhar o quê? A altura. Porque se eu trabalhar o peso geral, a nutrição influencia muito. Né? Outro exemplo, não, eu quero que meus cachorros fiquem mais pesados, né? Que tenham uma estrutura mais forte, tá? Você pode trabalhar isso com um animal com peso geral, em quilo, tá? Só que aí você pode ter animais que são gordos, que têm alta quantidade de tecido gorduroso, de tecido adiposo, e você pode ter animais que têm alta quantidade de tecido muscular. O peso, às vezes, é o mesmo, o volume não é. Então, a gente sabe que o tecido adiposo, ele tem pouco peso e muito volume. E o tecido muscular, ele tem muito peso e pouco volume, não é? Então, a gente também vai ter que descobrir como trabalhar quando vocês querem ganhar essa estrutura muscular, essa estrutura, animais mais pesados, mas com a estrutura mais forte, tá? O tecido adiposo nunca é o caminho. A gente tenta sempre trabalhar tecido muscular. E aí a gente precisa do adipômetro, fazer a medição da quantidade de tecido adiposo e muscular que esse animal tem e também se trabalhar. Entenderam? Então, é aqui que entra o trabalho da espécie, que a gente não consegue buscar isso como é feito em outras espécies, porque o nosso trabalho vai ser diferente, tá? E aqui também entra uma questão racial, porque cada raça tem as suas particularidades, tem as suas características físicas que querem ser mais ou menos trabalhadas, né? Então, aqui entra, além da questão espécie, entra a questão racial. Tá? Mas a gente descobre como fazer. A gente descobre como medir essa característica e como trabalhar ela, tá ok? O mais importante é a gente conseguir pegar essa característica e descobrir uma forma de trabalhar ela, sendo ela de alta herdabilidade, tá? Então, essa herdabilidade, ela varia de 0 a 100, tá? E aí, quando a gente transforma ela em números, então, acima de 40, ela é de alta herdabilidade. O que é uma característica de alta herdabilidade? É uma característica que, por mais que o ambiente tenha influência, influencia muito pouco, né? Então, é uma característica que a gente consegue dar uma garantia que os filhos vão ter essa característica, tá? Agora, uma característica de baixa herdabilidade é aquela característica que tem sim característica de ordem genética, mas o ambiente influencia muito. Então, a gente não vai pegar e dar uma garantia tão fidedigna, porque depende muito de como esse animal vai se envolver e vai viver, tá? Existem características que são de baixa herdabilidade, características reprodutivas. Muitas delas são de baixa herdabilidade, tá? Principalmente quando relacionadas à questão de comportamento aprendido, né? Então, por exemplo, característica de comportamento materno. A humanização prejudica muito. O ambiente influencia muito. Mas existem outras formas de trabalhar essa questão de comportamento materno? Ou só a forma como ela lambe e limpa os filhotes?
Existem outras formas da gente identificar esse comportamento materno, né? Que vão desde o trabalho de parto, produção de leite, que é menos influenciada pelo ambiente. Entenderam? Então, as características reprodutivas, a gente tem que ter um cuidado bem específico, porque a maior parte das vezes o nosso comportamento influencia muito, a forma como esses animais são criados. Tá? Características de desempenho, de crescimento são de herdabilidade média, né? Então, desenvolvimento corporal, crescimento, idade da puberdade, né? E as características de carcaça, que falam em bovinos, são as características morfológicas, tá? Medição, altura e etc. Elas normalmente são de alta herdabilidade, tá? Bom, então essa herdabilidade é a acurácia, né? É o quanto essa característica vai ser passada, é o quanto uma característica que a gente avalia no fenótipo tem o poder de ser passada geneticamente sem tanta influência ambiental. Toda característica física, de uma forma geral, existem diversas formas da gente aferir, né? Da gente medir, da gente transformar elas em número. E aí a gente vai ter que pensar realmente como fazer essa medição e transformação de uma forma sem influência ambiental. Porque, novamente, as características de bovinos, por exemplo, quando a gente busca lá em bovinos, a gente já tem nos trabalhos. Marmorização de carne é de herdabilidade 0,5. A gente já tem os dados todos prontos de bovinos, né? De tal característica física, a herdabilidade é tanto. Né? Então já está pronto. Eu já sei como trabalhar, porque eu já sei qual característica é de alta ou baixa herdabilidade. Como a gente não tem isso em cão, a gente não tem esses dados estatísticos prontos. Então a gente vai precisar realmente medir e pensar e descobrir como trabalhar características de baixa ou de alta herdabilidade, tá? Bom, e aí, como a gente vai estar usando sempre uma fonte de informação, a gente vai fazer em 3 passos. Tá? Toda vez que a gente for trabalhar esse trabalho de melhoramento genético, são 3 passos. O primeiro é o valor individual. Eu vou avaliar o animal que eu quero testar. Pronto. Depois, eu vou fazer a média dos ancestrais. Eu vou buscar o máximo possível na árvore genealógica, pais, avós, irmãos, o que eu conseguir, para pegar esse dado e estudar a média familiar. E o terceiro passo é o desempenho dos seus descendentes, que é o teste de progênie, que é o que vai fazer a gente dar essa garantia que eles dão em outras espécies. É através do teste de progênie que eu vou garantir que o meu macho vai produzir filhos somente de tanto a tanto tamanho, com a cabeça de tal e tal jeito, entenderam? Então, primeiro eu descubro se esse macho passa essa característica, se ele realmente vai poder ser usado no meu trabalho de seleção. E eu vou fazer isso através do valor individual e do valor do genealógico. Depois que eu fiz isso, eu vou testá-lo através do teste de progênie. E aí, no teste de progênie, a gente vai conseguir essa garantia, tá? A avaliação individual é uma seleção fenotípica. Eu vou olhar e vou saber, eu já sei o que eu quero trabalhar, né? Primeira coisa, eu já tenho minha meta. Já sei como eu vou medir. Beleza, agora eu vou buscar se esse cachorro que eu quero trabalhar ele na reprodução, ele tem essa característica. Né? E aí, essa característica que eu já estudei que ela tem que ser de média para alta herdabilidade, porque não adianta nada eu pegar um macho com a característica que eu quero e trabalhar uma característica de baixa herdabilidade. Porque ele tem a característica, mas não vai passar, né? Então, é aquela velha história. Tamanho, peso, baixa herdabilidade. Altura de cernelha, alta herdabilidade. Eu quero diminuir tamanho. Eu vou pegar um macho que eu vou querer trabalhar isso daí, e para avaliar o fenótipo dele, eu vou pesar ou vou medir cernelha? Eu vou medir cernelha, porque é de alta herdabilidade, entenderam? Então, eu vou buscar no fenótipo dos meus animais um macho que tem essa característica, e no fenótipo individual é muito importante que seja uma característica de média para alta herdabilidade, tá? Selecionei. Não adianta nada eu ter um cão que tenha essa característica fenotípica, que tem essa característica física, e quando eu vou estudar a árvore genealógica dele, ele esteja nos extremos. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que tem a altura de cernelha que eu quero, 20 centímetros. Quando eu vou fazer aquele trabalho estatístico da árvore genealógica, a média de altura de cernelha da família dele é 30, e vai de 20 a 40. Ou seja, se ele tem 20, ele está num dos extremos da árvore genealógica. O que acontece? Animais que estão nos extremos não vão conseguir imprimir essa característica com uma boa porcentagem,
né? Então, eu preciso de animais que, além de possuir a característica, estejam na média da árvore familiar. Por quê? Porque aí eu vou ter um animal que consiga passar essa característica e mais um ponto. Se ele está na média, ele vai cada vez mais diminuir o meu desvio padrão, porque eu vou mantendo animais da média. Lembra que a gente falou? Eu preciso diminuir o desvio padrão e eu preciso diminuir a porcentagem de animais dos extremos. Então, o estudo da árvore genealógica é extremamente importante no trabalho de melhoramento genético. Por quê? Porque eu tenho que ter animais que, além de ter a característica, se encontrem na média familiar, para que a gente tenha a diminuição do desvio padrão e a gente também tenha a diminuição de porcentagem de animais nesses extremos, tá? Bom, a sua eficiência baseia-se no fato da média familiar, que esse animal se encontra nessa média, e esses desvios dentro de uma mesma família, o desvio ambiental, a influência ambiental é menor. Por quê? Porque normalmente os parentes, né, são criados dentro de uma proximidade de ambiente, tanto alimentar, ambiental e tudo mais, né? Isso principalmente em bovinos que se fala, né? Porque normalmente um rebanho de bovinos vai fazendo cria, recria e engorda dentro do mesmo ambiente. Então eles conseguem avaliar a árvore genealógica desses animais sem influência ambiental, porque eles vivem no mesmo ambiente, eles comem a mesma coisa, eles crescem do mesmo jeito. Em cães, eu não acredito que isso seja a nossa realidade, tá? Por quê? Porque a maior parte das vezes a gente não consegue segurar muitos animais da mesma geração, da mesma linhagem, né? Da mesma família, porque a gente não consegue ficar com um número muito grande de cães, tá? Então, a gente não tem essa vantagem que a gente vê em bovinos, tá? Mas, mesmo assim, a gente precisa dessa avaliação da árvore genealógica, tentar conseguir o maior número de dados possível, mas eu já espero que isso seja um pouco frustrante. Por quê? Porque a maior parte das vezes a gente não tem, estão com outros criadores, às vezes os animais já morreram, às vezes o proprietário não passa o dado correto, porque ele também às vezes não sabe medir, né? Então é um passo difícil. É difícil conseguir esses dados da árvore genealógica. Mas é como eu disse, para quem não tem nada, se conseguir do pai e da mãe já tá ótimo, tá? Ah, eu não consegui do pai, consegui só da mãe, mas consegui do avô paterno. Pode ser, tá? Qualquer geração. Irmãos, também é válido. Conseguir dados dos irmãos. Meio-irmãos, também, tá? Qualquer parente é da árvore genealógica passada. Só não pode ser filhos. Isso não pode. Pode ser meio-irmão, irmão, pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, qualquer coisa para trás, para a gente fazer o estudo da árvore genealógica. E aí a gente vai para aquelas contas: média é o peso menos a média ao quadrado dividido pelo número, então a gente vai ter média, desvio padrão. E aí a gente vai conseguir identificar se esse animal que tem o valor a característica fenotípica que eu quero se encontra na média familiar. Se ele se encontra, legal. Então a gente fez o primeiro passo da seleção. A gente já selecionou um animal que, além de ter a característica individual, tem a característica genealógica. Isso significa que a família dele tem um maior mérito genético. Então, esse animal ele tem uma capacidade maior de imprimir, de passar essa característica, tá? A seleção fenotípica individual, ela proporciona um ganho genético, né? Então, eu tenho essa característica do jeito que eu quero. Mas o mérito genético, que é a capacidade de impressão, vai depender da árvore genealógica. Por isso que a gente sempre faz essas duas seleções associadas. Primeiro, avaliação fenotípica individual e depois estudo da árvore genealógica. Aqui não acabou nosso trabalho. Por quê? Porque eu sei que animais que estão na média familiar têm a capacidade de passar melhor essa característica, não é? Mas e aí? Será? Como que ele vai passar? Qual é o mínimo e o máximo que ele vai passar? Né? Qual é o desvio padrão da característica de como ele vai passar? E a gente só pode fazer isso, a gente só consegue dar essa garantia através da seleção pela progênie, do teste de progênie. Tá? Onde a gente vai fazer todo esse trabalho que a gente fez da árvore genealógica, a gente vai fazer com os descendentes. A gente vai avaliar os filhos desse animal,
E aí eu consigo identificar a forma como esse cão passa a característica, né? E o mínimo e o máximo também, o desvio padrão. E aí o nosso objetivo é sempre o quê? Aquilo que a gente acabou de conversar. Se o desvio padrão lá da árvore antepassada dele era 2,5, eu quero que o desvio padrão desse macho daqui para frente seja menor. Seja de 2, 1,5, para ir melhorando e homogeneizando os filhos. Tá? E a gente vai conseguir isso primeiro testando a progênie, sabendo o que ele é capaz de produzir. Depois que eu sei o que ele é capaz, ao mínimo e o máximo que ele produz, eu vou estudar os cruzamentos. Eu vou pegar o mínimo e a máxima que a fêmea produz, o mínimo e a máxima que esse macho produz e vou estudar esse cruzamento. E aí eu vou estudar cruzamentos que possam me diminuir o desvio padrão e me homogeneizar a minha ninhada. Entenderam? Sem consanguinidade, tá? Bom, qual é a grande questão do teste de progênie? O teste de progênie, ele é a única forma que a gente tem de dar essa garantia, de estimar esse valor, de saber como esse animal vai passar essa característica genética, mas ele envolve um problema muito sério que a gente tem, que é o nosso bolso. Tá? O que acontece? Para eu ter um número confiável, para eu ter uma garantia, eu vou ter que pegar esse macho e cruzar ele com fêmeas que não devem ser selecionadas. Primeira coisa. Então, por exemplo, eu estou trabalhando a altura de cernelha. Esse macho tem lá 20 centímetros de cernelha, que é o que eu quero, está na média da árvore genealógica. Eu vou ter que cruzar ele com fêmeas que tenham de 10 a 30 centímetros de cernelha. Com fêmeas que tenham uma variação dessa característica. Por quê? Porque é importante eu saber se ele vai conseguir manter essa média mesmo com fêmeas que não tenham a mesma altura que ele. É aí que entra a questão da garantia, da certeza que ele vai ter filhos nessa média e que esse valor genético dele é alto. Entenderam? Então eu preciso cruzar ele com fêmeas de variados tamanhos, tanto para um extremo quanto para o outro. Isso faz parte do teste de progênie, tá, gente? O estudo de cruzamentos, a seleção de cruzamentos é depois. Isso daqui a gente faz só para testar como e dar garantia que esse animal vai produzir de tanto a tanto, tá? Bom, aqui entra a primeira questão financeira. Essas fêmeas são todas suas? Aonde você vai arrumar essas fêmeas? Né? Então, você vai ter que cruzar com essas fêmeas que têm essa variação, né, da característica, e os filhotes. Primeiro, os filhotes vão ter que nascer e vão ter que viver numa padronização ambiental o máximo possível. Por mais que não seja no mesmo canil, né? Mas, por exemplo, comendo ração de filhote de boa qualidade, precisa ser a mesma ração, mas a ração super prêmio, pelo menos, um come Premier ou come Royal, então, as duas rações super prêmios. Até quando vão comer ração de filhote? Estão usando suplemento? Não estão. Fazem exercício? Não fazem? Então, dependendo da característica que vocês estão estudando, que vocês estão trabalhando, vai ter que se fazer uma padronização do ambiente para ter menor influência, tá? Depois disso, eu não consigo medir esses dados filhote, porque eles estão em crescimento, né? Então, por exemplo, tamanho, peso, etc. Então, eu vou precisar esperar esses animais ficarem adultos. E aí? Aí entra também o bolso, porque imagina só, eu preciso fazer isso, eu preciso cruzar esse macho com pelo menos 5 a 10 fêmeas, tá? O ideal é de 5 a 10 fêmeas. Imagina só, eu consigo cruzar com 10. Eu tô trabalhando aí com Bulldog francês. Cria uma média de 5. 5 vezes 10, 50. São 50 filhotes. Onde você vai enfiar tudo isso? Você não vai vender? Você vai ficar com 50 para você? Você vai falir, né? Então, para onde? Qual o destino desses animais? Como eles vão ser criados, né? Então, nesse trabalho de progênie, quando você for testar um macho, você vai ter que estar preparada para isso. Por mais que você vá realizar a venda, você vai ter que fazer uma venda certeira. Então, você vai ter que vender para um criador que você tenha contato, que vai estar te passando esses dados, que vai estar criando um ambiente próximo do seu, próximo do que você desenvolve, né? Para que você possa ter esse contato e conseguir esse dado lá na frente. Senão, você nunca vai conseguir concluir esse teste de progênie, tá? A questão de ter nascido na mesma estação do ano, isso é muito importante para bovinos, tá, gente? Porque o desenvolvimento deles muda muito, até a puberdade deles muda de acordo com a época do ano que eles nasceram. Isso para cão não é tão importante, tá ok? Outra coisa, todos os filhotes têm que ser incluídos no teste. Então, sabe aquele trabalho de média, desvio padrão que a gente fez lá na árvore genealógica? A gente vai fazer com todos esses filhotes.
Só que aí, o que aconteceu? A gente cruzou com fêmeas que não eram selecionadas, que tinham característica nos extremos, não é? Então, vão ter filhotes que também vão estar nos extremos. Só que eu preciso colocar eles na conta. Por quê? Porque eu preciso de um dado confiável. Eu preciso saber realmente qual é o mínimo e o máximo que esse macho produz, não é? Então, eu preciso desse dado confiável para poder depois saber com quem vou cruzar para diminuir tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho um macho que eu fiz o teste de progênie e aí o desvio padrão dele foi 2,5. Mas eu não quero, eu quero um desvio padrão menor. Então, eu vou, na hora de fazer estudar os cruzamentos, eu vou selecionar uma fêmea que tem um desvio padrão menor. Entenderam? Para poder estar reduzindo isso daí. Então, é muito importante que todos os filhotes sejam incluídos no teste, tá? E aí, quanto mais filhotes tem, melhor o resultado. Mas, como eu disse, assim como é difícil conseguir o dado da árvore genealógica, o teste de progênie, o ideal é de 5 a 10 cruzas. Mas se a gente começar com 1, 2, já é alguma coisa. E aí, conforme vai aumentando, a gente vai refazendo a conta e vai tornando esse dado mais confiável, tá? Então, como eu disse, tudo isso a gente está trazendo de bovinos, eles já têm esses registros zootécnicos, então para eles fica muito mais fácil, tá? A gente não tem. Então, se a gente não conseguiu de 14 antepassados, se a gente conseguiu de 2, já é alguma coisa. Se eu conseguir 2 fêmeas para cruzar com esse macho, já é alguma coisa, tá certo? Bom, o teste de progênie é válido ou não? É válido. Só que quanto mais filhotes eu tenho, quanto mais fêmeas de variados tamanhos eu obtenho, mais confiável, mais fidedigno é esse dado, tá? Então, o teste de progênie é o único teste que a gente consegue realmente para dar essa garantia de tamanho que os criadores têm tanto medo de dar, tá? Então, principalmente SPITs. E anão é pequeno. Dá para dar garantia. Dá para diminuir o tamanho sem fazer diversas outras loucuras que o pessoal faz de consanguinidade, de medicação e tudo mais, tá? Mas é um trabalho um pouco demorado, né? E que envolve essas dificuldades, ok? Bom, e aí então a gente identificando a capacidade desse macho, dessa fêmea, de passar essa característica, o mínimo e o máximo desses filhotes que ele vai produzir, eu vou fazer a seleção, não é? Então, eu vou por lá, selecionar esses machos que vão ficar no rebanho, no canil, para reproduzir, tá? E como que eu vou cruzar? Porque existem machos que eu vou poder cruzar com certas fêmeas e outros não. Essa é a diferença. Isso vai fazer a diferença na homogeneização e no padrão que você vai ter nas suas ninhadas, tá? Quando a gente sabe o que um macho produz e o que uma fêmea produz, eu consigo estudar esse cruzamento e poder identificar se é melhor ele cruzar com essa, com a fêmea A, com a fêmea B, para poder realmente produzir o que eu espero, tá? Então, eu consigo ter essa garantia, ter essa homogeneização na minha ninhada, né? E aí, para fazer todo esse trabalho, além dessa questão da média e do desvio padrão, existem algumas outras contas que a gente vai aprender no decorrer dessas próximas aulas, tá? A primeira delas é chamada diferencial de seleção. O que é isso? É a diferença da média do indivíduo que eu selecionei e a média que eu tinha antes dessa seleção, tá? Então, para saber se eu consegui melhorar. Então, assim, a gente faz, como eu disse, em bovinos a gente já tem isso há muito tempo. Então, todos esses diferenciais já são feitos. A gente não tem nem o primeiro passo, né? Então, a gente começa e para ali no teste de progênie. Eu sei o que ele tem, estudei os cruzamentos. Aí, isso não acaba aí. A gente começa a ver se realmente foi o que eu esperei. Isso através do diferencial de seleção, onde eu comparo os resultados que eu tenho hoje e dos filhotes que eu tinha anteriormente. E aí eu consigo saber a superioridade desses indivíduos que eu selecionei, né? O ganho genético é a mudança na média, né? Eu consegui homogeneizar o padrão dos filhotes, eu tenho uma quantidade maior de filhotes com essa característica que eu desejo, né? Então, essa diferença entre a média dos indivíduos selecionados e de antes da seleção é extremamente importante para o registro zootécnico, que vai ficar anotado na ficha e que vai mudar isso tudo lá para frente, né? Vai ficar muito mais fácil. A partir do momento que a gente evoluir no trabalho, fizer o teste de progênie e depois já começar a fazer diferencial de seleção e tudo mais, a gente com esses registros zootécnicos, a gente consegue evoluir muito mais rápido no trabalho e fixação de características e até na produção de novas raças,
tá? Então, esse valor genético ele é definido como igual ou 2 vezes o desvio da média dos filhos, né? Então, é a média da população. É aquela questão de uma quantidade maior de animais na média e uma menor quantidade de extremos. Isso é o valor genético, tá? Além disso, um dado muito importante que a gente já tem em bovinos hoje, que é feito de praxe, né? Que também é um dos passos mais lá à frente no nosso trabalho de melhoramento genético, é chamado de DEP. Tá? O que é isso? É o valor genético desse animal. É a capacidade que ele tem de transmitir essa característica. Tá? E aí, isso é feito através de, depois de todo esse estudo, de completar a avaliação genética com base na medida de todos os parentescos desses animais. A gente soma toda a estatística do que a gente tem, tá? Bom, toda essa questão das DEPs, da seleção do valor genético, eu vou passar para vocês, a gente vai conversar sobre as contas e tudo mais. Mas o que acontece? Isso daí em bovinos já é feito, já tem nas fichas. A gente não tem nem a árvore genealógica, tá? Então, agora no começo, eu não penso da gente fazer o uso dessas DEPs e tudo mais no nosso trabalho, porque a gente vai ter muito pouco registro. Tá? Então, eu vou ensinar vocês sobre o que é e como é feito, para que depois vocês possam sozinhos evoluir. Depois que vocês já tiverem bastante registro dos animais de vocês e da linhagem de vocês, vocês já tenham condições de saber fazer o diferencial de seleção e o ganho genético e o DEP, para poder ir colocando tudo isso para vocês. Tá? Mas, por enquanto, nesse comecinho nosso, isso aqui vai ficar só realmente na teoria. Né? Então, a gente vai fazer lá avaliação fenotípica, a gente vai fazer avaliação genealógica e teste de progênie. E aí, a gente vai partir para a seleção, onde a gente vai selecionar e classificar os indivíduos para poder fazer os cruzamentos. Tá? Na prática, a gente faz a seleção combinada, onde a gente faz aquela avaliação individual e da família, tá? Por causa daquelas questões que a gente explicou. E a gente tem que levar a lei do desapego. A gente vai ter animal que a gente vai avaliar e a gente vai identificar que ele não entra num trabalho de reprodução se eu quero fazer essa fixação dessa característica ou desse fenótipo, tá? Então, isso, infelizmente, vai ser uma realidade que vocês vão se deparar e aí vocês vão ter que parar e pensar. Vocês querem continuar com essa manutenção desse padrão, com essa manutenção desse trabalho genético? Então, esse animal não vai poder reproduzir. Porque ele não tem essa capacidade de passar, de manter essa característica na sua linhagem, certo? Então, infelizmente, vocês vão se deparar com animais que são lindos, que têm a característica que vocês esperam, mas que não vão produzir filhos com ela. E aí, esses animais não vão poder ser utilizados em reprodução, tá? Essa seleção a gente vai fazer baseada nos descendentes e na característica física, e a gente vai fazer o teste genético para dar garantia que ele vai produzir. Tá? Quanto maior o número de filhos, mais precisa é a avaliação. Mas, como eu disse, estamos no começo. O mínimo que a gente conseguir já é muita coisa, tá? E aí, na aula que vem, a gente vai fazer também essa introdução. Eu vou explicar para vocês quais são os sistemas de acasalamento. Então, depois que a gente faz todo esse trabalho estatístico e tudo mais, a gente passa para os sistemas de acasalamento. Como que eu vou estudar meus cruzamentos, tá? Primeira coisa, abram a sua mente. Tá? A maior parte dos criadores trabalha com uma raça, né? Então, vai lá, cruza cães da mesma raça. Mas existem situações de produção de novas raças, ou então de introdução de características que não existem numa raça, onde a gente vai fazer cruzamentos de raças diferentes, inserções. Isso faz parte de um trabalho de melhoramento genético. O que eu quero ensinar para vocês é inserção e cruzamentos de raças diferentes. Pode ser feito desde que seja feito dentro do melhoramento genético. Desde que eu tenha um estudo de como esse animal passa essa característica e de como essa característica vai ser passada, como que essa característica vai aparecer nessa ninhada, nesse cruzamento, tá? Então, assim, mente aberta, você não é obrigado a fazer isso, existem diversas formas de acasalamento, mas a inserção e o cruzamento de raças diferentes faz parte do melhoramento genético, tá ok? E aí, depois que a gente acaba essas 2 aulas, então a aula de hoje foi de seleção, a aula que vem de sistema de acasalamento. Depois a gente vai voltar para a seleção, onde a gente vai pegar e vai realmente fazer as contas, fazer exercício, fazer a aplicação técnica. Mas
vocês já têm que fazer aquele esquema de sentar e pensar o que vocês querem. Do que vocês vão trabalhar para que vocês possam trazer isso daí e a gente descobrir como a gente vai medir, tá? Então, esse trabalho é com vocês. Vocês precisam identificar isso aí de acordo com a raça e com os animais que vocês têm. E olhar crítico. Olhem para os cães como se não fossem seus. Olhem para os cães como se fossem da criação de uma pessoa que você não gosta. Vendo os defeitos e as qualidades. Porque aí sim você vai realmente conseguir trabalhar e vai conseguir mudar, melhorar e melhorar o que você quer e tirar o que você não quer. Não adianta ter cegueira de canil nesse momento. Para quem quer evoluir, não adianta ter cegueira de canil. Certo?